outro milagre de Jesus. E todos os milagres de Jesus têm algumas peculiaridades. E nesta cena tem dois elementos que eu queria, digamos assim, sublinhar. Por um lado, a compaixão de Jesus. Jesus que vê aquela cena, uma viúva que acaba de perder o seu filho único. O que é que isso significa? Significa que ela ia ficar completamente só. E no tempo de Jesus, as viúvas, no fundo, e os órfãos eram aqueles que menos amparados, mais desamparados do ponto de vista social, aqueles que muitas vezes passavam mal. E como também é evidente, para uma mãe perder um filho é difícil. Normalmente os pais partem antes dos filhos. Eu tenho alguns amigos que já perderam algum filho e vejo que é algo duro, é algo muito duro para uma mãe perder um filho. Jesus sentiu compaixão, diz o Evangelho, e disse: não chores. As nossas lágrimas não são indiferentes para Jesus. Jesus conhece cada lágrima. E depois fez esse grande milagre, ressuscitou o seu filho. E a segunda ideia que queria sublinhar é: Jesus fez esse milagre sem que ninguém lhe pedisse. Nem a mãe lhe pediu, nem os discípulos pediram. Podemos dizer que foi completamente inesperado. Tem outros milagres que Jesus faz, a multiplicação dos pães, a pesca milagrosa. Tem milagres inesperados. Jesus faz porque quer. E isso continua sendo verdade hoje. Tem muitas graças, talvez, quem sabe até a maioria das graças, digamos, que Deus derrama sobre o mundo, são graças que Deus quer dar, porque vê que necessitamos. Só Ele sabe o que mais nos convém. Nós, nas nossas petições, pedimos certamente coisas boas, coisas convenientes, graças que nos fazem falta, mas só Deus sabe com certeza o que mais nos convém. Só Deus sabe o que mais nos convém. E por isso faz todo sentido a gente também se abandonar nas suas mãos. Se Deus é meu Pai, se Ele me ama, se Ele cuida de mim e se Ele sabe o que mais me convém, eu me abandono nas suas mãos. Deus cuida de mim. E se Ele achar que é necessário, que é conveniente, que o mais me convém é esse milagre, pois Ele o fará, mesmo sem eu o pedir. É muito bonita essa cena. Então, como eu digo, estas verdades nos confortam. Jesus tem compaixão e sabe o que mais nos convém, e se for necessário, nos dará o que nem sequer ousamos pedir. O Filho ressuscitado. Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora de La Salette, uma aparição de Nossa Senhora do século XIX, metade do século XIX, que já foi reconhecida pela Igreja e que é uma mensagem forte, um apelo forte da Virgem Maria. A Virgem Maria chorou. A Virgem Maria explicou que tantos castigos que o povo estava passando estavam ligados com o pecado. O povo não estava vivendo o terceiro mandamento, santificar os domingos e festas de guarda. E isso tinha consequências bem concretas. E a primeira leitura que escutamos, São Paulo
faz toda essa longa catequese sobre as virtudes que devem ter os bispos e os diáconos. E eu penso que isso também de algum modo se liga com alguns elementos da mensagem de Nossa Senhora em La Salette. É interessante notar que a igreja, desde o início, desde os apóstolos, teve um cuidado especial na eleição dos pastores, dos bispos, dos diáconos, por motivos óbvios, porque o bem do rebanho depende, em grande parte, da virtude dos pastores. A santidade dos fiéis depende, em boa parte, da santidade dos pastores. E por isso, a seleção dos bispos, dos padres, dos diáconos, sempre foi motivo de atenção especial. Não vou repetir a leitura, mas é interessante que São Paulo faz uma lista longa de virtudes. Não diz só, o bispo tem que ser um homem de Deus e que reze. Não, faz uma lista bem concreta. E isto, e isto, e isto, e isto, e isto. E com os diáconos também. Porque no fundo faz diferença. Faz diferença um bispo santo de um bispo não santo. Um bispo sábio de um bispo ignorante. Não é igual. Eu diria que, se nós quisermos resumir essas condições que tornam um candidato idôneo para esse ministério sagrado, eu diria que, por uma parte, é a questão do conhecimento das coisas de Deus. Os pastores têm que ter conhecimento profundo da palavra de Deus. E, por outro lado, têm que viver as virtudes cristãs, têm que ter santidade de vida. Ciência e piedade. Podíamos resumir nessas duas. E lá em La Salette, no famoso segredo, Nossa Senhora tem algumas frases tremendas, verdadeiramente tremendas. Fala de que os pastores da igreja se tornaram cloacas, ou seja, esgotos de impureza. E ela diz isso no século XIX, muito antes de tudo aquilo que estamos vivendo e que já vivemos durante esses últimos 50, 60 anos, que infelizmente tem vindo a público tantos escândalos. Não sei aqui no Brasil agora se tem o que tem acontecido, mas lá em Portugal esses últimos 3, 4 anos foram sem parar de escândalos ligados no fundo, à vida dupla de tantos pastores, a vida perversa. O mais dramático não é tanto quem, digamos assim, quem por fraqueza acaba caindo. Isso sempre aconteceu, de algum modo. Mas aqueles que no fundo querem o pecado, que dizem que o pecado não é pecado. E hoje isto chegou aos mais altos níveis da própria igreja. Eu digo isto com muita tristeza. São coisas públicas. Se não fossem públicas, não as diria. Mas para convidar você, meu irmão, a pedir muito por esta intenção. Pedir a Deus que nos dê muitos santos pastores. Que nos guiem no meio desta confusão e que sejam verdadeiros exemplos de vida. Hoje encontramos cardeais da Santa Igreja Católica dizendo as coisas mais abomináveis.
mais contrárias à palavra de Deus. Temos que mudar o catecismo no que diz respeito à homossexualidade. Cardeais defendendo que os atos homossexuais, no fundo, são uma legítima manifestação de amor. Que abominação! Que abominação! Custa acreditar. E bispos também, e padres também, tem toda uma apologia do pecado, e neste caso de um pecado que, segundo a catequese cristã, é um pecado que brada aos céus e clama por vingança. Sodoma e Gomorra foram destruídas por esta perversidade.